E vem conferir uma análise do capítulo 17 de Boruto 2 Blue Vortex. E o capítulo começa com a Sarada refletindo sobre tudo que passou na sua vida naquele tempo ali. Porque enquanto eles estão esperando para invadir a Vila da Areia ou fazer seu plano para ver se eles conseguem recuperar o corpo das outras pessoas, a Sarada tem uma reflexão na cabeça que mostra desde o último capítulo que seria envolvendo ela, a representante e o Boruto. Porque ele volta para aquela frase que a representante falou para ela, onde ela menciona que como ela se sentiu quando viu a Sarada ficar abraçada com o Boruto, porque ela tem uma paixão e um sentimento muito forte por ele. E a partir dessa, Sarada pensa que talvez ela colocou o seu sentimento na frente dos outros. É uma página interessante, mas eu acho que está no momento errado. Logo depois disso, a gente foca no Ryu e também no Matsuri, e eles estão conversando sobre o que eles vão fazer, qual vai ser o plano. Eles percebem que eles estão ainda buscando o Boruto. O grande plano é achar o Boruto. E nesse ponto tem uma curiosidade muito interessante, porque a Matsuri fala que o Boruto esteve ali. E o Ryu pergunta como que ela sabe que ele esteve ali. E ela acaba falando que ela sentiu o poder da árvore. Mesmo no fundo do solo, daquela areia, tem árvore, tem galhos, e ela consegue conversar com eles. E isso é muito interessante, porque a gente sabia que eles vieram da árvore, mas conversar com as árvores é algo novo. E isso, dependendo de como for trabalhado para uma ação, para uma batalha, para aumentar a força deles, pode ser muito bom. Afinal, é como se fosse a ideia do sábio, quando o Naruto entra no modo sábio. Porque ele entra e ele sente toda a natureza. Seria algo parecido. Ter o poder da natureza a seu favor é muito interessante. Ainda mais que sente as árvores, que é o poder da madeira, que lembra também muito o primeiro Hokage, o Hashirama. Então eu gosto muito desse conceito que pode ser bem explorado. Logo depois a gente volta para eles falando um pouco sobre o plano. Afinal, estão todos em cima de uma pedra, vendo que vai ser o plano, vendo o que eles vão fazer, como que eles vão se aproximar. E aí até tem uma frase interessante da Araya e falando sobre o Shinji, mostrando como que ela é apaixonada por ele, mostrando como tem uma discussão, porque é para desenvolver um pouco mais esse grupo do Shinji, pra gente saber mais sobre ele, sobre qual é a relação deles, e aparentemente a Araya é apaixonada por ele. Isso é muito legal, porque no capítulo passado, quando a Araya viu a Sarada, ela falou: você tem um olhar de apaixonada. Isso é muito legal, porque mostra como ela tá apaixonada. E ela vê o olhar da Sarada, representa o olhar dela. E isso é muito legal, porque a Matsuri também tá apaixonada. Então esse trio de paixão, ela acaba mudando completamente como vai ser a luta. E isso é legal, porque a Matsuri é apaixonada pelo Konohamaru, então isso acaba afetando a ideia de como ela pensa um plano de forma racional. A Sarada não tá completamente dentro da missão, porque ela tá pensando no Boruto. E também a parte mais da areia, ela só pensa no Shinji. Então é um trio de relacionamentos que acaba afetando a batalha. É uma ideia interessante que, mais uma vez, um bom roteirista iria trabalhar essa ideia bem. Aqui eu não sei se vai ser tão bom, porque o roteirista não é tão bom, mas a ideia é boa de como tá brincando com romance e relacionamentos para mudar como seria um plano perfeito. Como um ninja tem que ser concentrado, e eles não conseguem concentrar no plano nesse ponto. Logo depois disso, eles se aproximam da Ryu e do Matsuri, falando que eles estão atrás do Boruto, querendo mostrar que eles não querem bater nos grandes que seriam os vilões ali, nos dois. O que eles querem fazer é achar o Boruto. Ele é o traidor e eles acreditam nesse papo. Falando sobre isso, a Matsuri acaba ficando estranha. Ela começa a ficar um pouco vermelha, porque o Konohamaru está à sua presença. Logo depois disso, a gente já vai para um flashback envolvendo o Shikamaru conversando com o Konohamaru. E a conversa envolve qual que vai ser o plano. E o plano eles têm que se aproximar deles e têm que fazer amizade com o inimigo. Porque fazendo amizade com o inimigo, eles podem se aproximar, e se aproximando eles conseguem tirar a alma espinhosa. A alma espinhosa, ela é o centro daquelas pessoas. E destruindo ela, você pode salvar alguém ali. Porque quanto mais você bate, quanto mais você mata, o Shikamaru fala que eles podem renascer e que ele não pode falar quem deu essa informação. Então o segredo seria, você tem que destruir a alma espinhosa, e destruindo a alma espinhosa, você consegue facilmente salvar as pessoas, sem ter que matar elas. Logo depois ele também menciona algo muito interessante, que seria, eles são recém-nascidos. E por que essa informação é tão boa? Porque recém-nascidos, no caso desse, mesmo sendo mais velho, é aquele teoria do Frankenstein, como foi naquele filme Pobres Criaturas. Ele é um adulto, só que a cabeça ainda não é tão maturada como poderia ser. Com isso, as atitudes e a inocência deles fazem com que eles acabem em vários pontos, sendo inocentes e se perdendo. Então esse é um ponto do recém-nascido que é muito interessante. Então é se aproximar, usar a inocência, virar amigo e tirar a alma espinhosa para poder fazer com que eles voltem ao normal. Logo depois volta para eles continuar conversando um pouco, falando sobre o Boruto, fingir que está investigando o Boruto, e eles conseguem dividir o grupo. Então fica Konohamaru e Matsuri, fica Ryu,
fica Mitsuki e também Sarada, cada um num canto investigando. E isso também era proposital, porque depois a gente volta para a parte do Konohamaru e ele fala, conversando com o Shikamaru, e o Shikamaru fala que a Matsuri está apaixonada por ele. Ela ainda não sabe, mas ela está. Ele tem que usar isso como uma vantagem para poder conseguir se aproximar dela. E foca nos dois conversando. Isso é muito interessante, porque mostra um fator muito bom que a gente não tinha visto. Quer dizer que os recém-nascidos, por eles terem a alma de outra pessoa dentro do corpo, elas sentem algo passado. E a Matsuri, por ter o corpo da Maegi, acaba fazendo com que ela tenha um sentimento pelo Konohamaru como ela sempre teve, mais forte, porque ela não sabe o que é aquele sentimento. Ela não sabe como trabalhar aquele sentimento. Da mesma forma como outros personagens devem sentir se verem eles. Como se a parte do Sasuke vê a Sarada, por exemplo, ele vai sentir alguma coisa. E isso é muito interessante. E ele começa a conversar com ela, perguntar dela, para realmente deixar ela mais à vontade e a partir daí revelar o que tem que revelar. Logo depois tem um corte rápido do Boruto e o Koji mostrando que eles estão vendo tudo que está acontecendo e não vão fazer nada, até porque o Koji sabe o que vai acontecer. Ele já falou que se o Boruto entrar naquela luta ou entrar na Vila da Areia naquele momento, ele vai acabar morrendo, afinal o Koji viu todos os futuros possíveis. Aí depois volta pra Vila da Folha e tem uma ligação que tem uma invasão lá. E é o Jura na livraria, algo que também mostra algo interessante que seria. Esse personagem tem uma ligação forte com a Vila da Folha. Por quê? Quem ele é, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele tem, até porque quando eles estão conversando com o Ryu e a Matsuri, eles são super simpáticos. A Matsuri fala, realmente as pessoas da Vila da Folha são muito bons. São como o Jura falou, e o Jura tem um passado com a Vila da Folha. Então mostra ele comprando o livro, deixam ele comprar e ir embora. Mas isso é interessante porque a gente tem um mistério de quem é ele e pode ser um bom plot twist. Depois foca no Kawaki, chegando perto do doutor e cobrando que ele conte tudo pra ele e liberte seu poder e o capítulo se encerra. Por incrível que pareça, 2 capítulos em seguida bons de Boruto. Isso parece uma raridade, mas acontece. Um capítulo que não foca em só ser rápido, não foca em realmente só em ação como está sendo os últimos, realmente parece que tem algo sendo construído nesses últimos 2 capítulos que me interessa. Quando eles param, respiram e não focam só na ação. Mostra que o mangá tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser desenvolver os personagens, desenvolver a ideia, desenvolver a história. Não gosto do Boruto Blue Vortex como um todo, mas os 2 últimos capítulos me chamam a atenção. Ainda mais porque dá espaço para outros personagens que não é Kawaki e Boruto. Boruto tem personagens que podem ser bem interessantes. A Matsuri se mostra um potencial, o Ryu se mostra um potencial, a Sarada pra mim é a personagem com o maior potencial dessa obra, sem ser o Boruto. E você ainda tem o Mitsuki, que também tem um potencial. Você pode desenvolver a Filha da Folha, que nunca foi bem desenvolvido em Naruto. Você tem bons potenciais aqui bem desenvolvidos. Vai ser bem feito? Coloca um pé atrás, porque eu não confio no autor, que não é o Kishimoto, obviamente, é outro autor. Mas quando você pensa realmente nisso, eu acho que pode ser uma saga que vai se desenvolver bem se eles forem leves, se eles entenderem desenvolver tudo o que precisa. Porque os últimos 2 capítulos mostram o potencial que esse capítulo tem, com uma boa arte que funciona bem e que me agrada até agora. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 17 de Boruto Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.